E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e esse aqui é o Filosofia na Teia. Prometo fazer um bordão melhor e uma vinheta interessante. Se alguém conhecer o canal do Gaveta, por favor, pede para ele me ensinar, que esse cara é muito top. Esse primeiro vídeo é mais para falar um pouco sobre mim e sobre o que eu vou falar aqui. Talvez isso não seja relevante para você, teioso e teiosa. Sim, vocês vão ser chamados assim. Mas se você ficar até o final, me verão declamar uma poesia. Eu tenho 22 anos, eu faço faculdade de Direito, já estou no final do curso, com o TCC esmagando minha traqueia, e eu frequento a escola online de escrita do Nano Fregonese, que se chama Escrever e Viver. E eu tenho aprendido muita coisa com ele. Não sobre histórias, não só sobre isso, mas sobre a vida. E se você, assim como eu, quiser um impulso, esse cara pode te ajudar. E ele não me pagou nem nada pra falar sobre isso, mas esse cara é muito fera. Eu acho que todo mundo que quer saber um pouco mais sobre a vida deveria ver o Instagram dele. Esse cara é muito massa. Eu gosto muito de ler e escrever histórias, poesias, devaneios, assistir a boas histórias, a bons filmes e séries. Eu gosto de cozinhar e de fazer os outros rir. Eu gosto muito de conhecer coisas novas e sempre estou buscando aprender mais coisas. Eu tenho essa fome peculiar por conhecimento. E amar mesmo, talvez a minha família, filosofia e psicologia. São três coisas assim que eu amo estar junto, né, no caso da minha família, e estar lendo e aprendendo sobre filosofia e psicologia. Mas eu faço direito também, não foi por opção, não por falta de opção. O ser humano ele me fascina na mesma medida do que ele me enoja, que ele me cansa. Porque conforme estamos vendo tudo isso que estamos passando, é realmente difícil ser humano hoje em dia. Bom, esse canal não é sobre isso, não necessariamente. Para quem pode se importar com o signo, eu sou geminiano, meu nível está chegando. Eu tenho pais maravilhosos, eu espero que isso não seja nenhum gatilho para ninguém, e uma irmã muito querida. Eu não seria nada sem minha família. Eles são a minha pedra angular, ou seja, eles são a minha base, a base da minha teia. Eu pesquisei se havia algo chamado a filosofia da teia pela web, porque hoje em dia nada se cria, tudo se recicla, né? Mas eu não achei nada com esse nome propriamente dito, mas há material embrionário a esse respeito. O pensador Rubem Alves, ele fala que aquele que ensina é como uma aranha, pois aquilo que está dentro de si, o conhecimento, solta fios quase invisíveis que são suas palavras e as vai tecendo até formar uma espécie de teia. Tal como uma teia, os ensinamentos e as ações do professor ficam amarradas e suspensas no ar. Por isso mesmo devem estar ancoradas em bases sólidas. Para as aranhas, essas bases seriam árvores, paredes e pedras. Já o professor, essas bases são justamente os fundamentos da educação. Isso significa que o professor deve saber o que ensina e só ensinar aquilo que sabe. Isso é o que o professor Alves fala. Ele continua e fala que o professor, ao contrário das aranhas, não é um ser solitário. Ele faz parte de uma história dentro da história da humanidade. História essa que se conta a história geral. Essa é a história da educação ou da pedagogia. Ao ser o ser responsável por contar a história, o professor se torna um criador de seres humanos no sentido último da palavra, e a escola se torna uma instituição responsável por isso. Porém, ao mesmo tempo que os professores são aranhas, a pedagogia é uma imensa teia em constante adaptação, cheia de amarrações contra os pontos de vista, contra os pontos de meio, como a política, a economia, a filosofia e a religião. Como toda teia, ela está ancorada a pontos de apoio. Porém, com o passar dos anos, os apoios mudam, gerando a necessidade de mudanças educacionais e, consequentemente, mudanças no próprio ser humano. Porém, longe de mim querer tentar educar alguém. Não é o propósito desse canal.
Aqui eu buscarei tecer teias entre os mais diversos assuntos para gerar conexão e entretenimento. Falarei sobre filosofia, psicologia, política, como um modelo ideológico geral, de preferência, e não um partidário como a gente vê por aí. Ficção científica, ficção fantástica, resenhas de filmes e livros da cultura pop em geral e a ligação delas com o mundo real. Sobre a história e ciência, dentro da minha capacidade, é claro. Como mestre tecelão, aquele que tece, eu quero tecer teias de conhecimento abstratos e divertidos, sérios e necessários. Poderiam me falar que é um projeto pretensioso e não estariam errados. Ainda mais nessa etapa da vida com o TCC. Mas se não agora, quando? Se não for eu, quem? Quem faria isso por mim? Existem canais excelentes, na minha opinião, que fazem um pouco do que eu quero fazer, como o Quadro em Branco e o Elegante, que eles fazem análise de filmes, mas não só isso, eles tentam trazer um pouco da filosofia, um pouco da cultura para dentro dos filmes e mostra pontos de vista divergentes e diferentes que são muito interessantes. Mas há coisas que eu não concordo com eles, que eu, se eu tivesse o meu canal, eu faria diferente. E esse foi um dos pensamentos que me impulsionaram a criar esse canal. E eu decidi arriscar. Afinal, a gente precisa de menos críticos e mais criadores. Essa possível evolução e crescimento do canal será tanto para mim quanto do canal. E talvez para ti. Talvez para você, algum vídeo meu, alguma palavra te conforte ou te ajude a crescer na sua vida. Ou de repente você consiga aprender alguma coisa comigo. Eu não sou dono da verdade, nem pretendo ser. Vocês podem discordar e eu vou adorar entender o seu posicionamento, entender seu ponto de vista. Porque a vida é isso, são histórias com diversos pontos de vista. Uma inspiração minha são os três mosqueteiros intelectuais do Brasil, ou os quatro cavaleiros do Apocalipse, como eles brincam. O Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, o Luiz Felipe Pondé e o Clóvis de Barro Filho. Um dia eu espero conversar com esses senhores, conversar com eles e como eles, pois independente de tudo eles são exemplos, docentes, formadores de opinião, algo que eu espero um dia ser. É um dos meus sonhos me tornar professor. E por que eu falei tanto de outras pessoas? Falei do Gaveta, falei do Nano, falei desses senhores agora. É porque eu acredito que quando João fala de José, eu aprendo mais sobre João do que de José. Então, para mim, a filosofia da teia é isso. É um novo projeto e uma nova luta. É buscar arrancar essas tais verdades escondidas que estão por aí, prontas para serem encontradas. É criar links com os mais diversos assuntos e mostrar que de tudo tem um pouco. Que cada mundo, cada universo, cada história de cada um importa, e importa muito. E que elas têm muito a ensinar e nós a aprender. Escancarado. Toda minha poesia foi baseada em mentiras. Essa afirmação vai causar indignação, ou até mesmo uma folia pejorativa. Como Machadão, verdade, não há inspiração, não há amor ou emoção, apenas um mentiroso escrivão. Ou talvez, como João Cabral de Melo Neto, sou apenas um poeta arquiteto, que ao invés de atrair moradia aos corpos abandonados, trago conforto aos corações desafortunados. Não sou nobre, nem desejo liberdade como Alves. Quero apenas uma certa sensatez. Não pretendo imortalizar como um Quintana, mas a sorte abana. Não sou arrogante em imaginar lançar uma pauliceia desvairada, mas sou teimoso em desafiar o Mário nessa jornada. Não sou tão iluminado como bandeira que tem suas estrelas a cada hora do dia. Me encanto com a mais básica das poesias. Também não me sinto um baironista. Na realidade, eu não sou nenhum, e um pouco de todos nessa lista.
Afinal, o velho cria e o novo atualiza. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, primeiro de muitos. Deixe aqui embaixo o que vocês acharam e me deem dicas de como fazer para melhorar esse canal. Esse canal não é só para mim, mas é para vocês também. Se cuidem, teiosos. Até a próxima.